Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Tigrinho, que o governo Lula prometeu bloquear, vocês lembram? Um monte de cassinos online seriam bloqueados no Brasil a partir do dia 1º de outubro, não sei o que lá, e quer bloquear tudo, não sei o que lá, e acabou que hoje estamos no 1º de novembro, já faz um tempão desse suposto bloqueio e está todo mundo acessando tudo normalmente, ninguém está nem aí para isso, nenhuma preocupação com nada. Vamos entender esse caso aqui porque tem dois aspectos dessa notícia que eu quero falar com vocês. O primeiro aspecto é, como eu já tinha avisado, existe uma impossibilidade técnica de bloquear essa quantidade de sites todos, tá? O pessoal só conseguiu bloquear o X no Brasil porque o X não se mexeu de verdade. Se o X quisesse evitar o bloqueio, poderia ter evitado o bloqueio, como aliás chegou a fazer em determinado ponto. Ele podia ter continuado fazendo aquilo e continuaria sendo acessado sem interferência do governo, poderia fazer indefinidamente aquilo ali, né, de mudar os IPs, mudar a faixa de IP, não ia ter problema nenhum no final das contas. E os joguinhos podem fazer isso o quanto tempo que eles quiserem, vão continuar lucrando dinheiro sem problema nenhum, né? Mas tem um outro aspecto dessa história que eu quero falar com vocês também, que é uma suposta briga das igrejas evangélicas contra esses cassinos online. Então vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por William LF, Lascados com L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Bastidor traz uma matéria aqui do Samuel Nunes falando que o Tigrinho tá on. O que quer dizer isso, né? Aqui, ó, os mais de 2.000 sites de aposta online barrados pelo Ministério da Fazenda ainda funcionam de maneira irregular e podem ser acessados. No dia 11 de outubro, o governo anunciou que bloquearia as páginas do Brasil com a ajuda das operadoras de internet, mas passados 20 dias, 90% dessas bets ainda estão acessíveis sem problemas. E as que não estão acessíveis são porque elas próprias decidiram sair do Brasil, elas próprias se desligaram do Brasil. Não foi porque o governo tenha feito alguma coisa, né? E qual que é o problema dessa história aqui? O primeiro problema que tem aqui é justamente a questão técnica disso daqui, né? Como eu já expliquei para vocês, a internet ela foi construída para ser contra a censura. A ideia da internet ela surgiu lá na década de 60, década de 70, a teoria dela, né, começou a ser implementada em 70, em 80 tinha os primeiros pequenos passos, em 90 explodiu, né? Enfim, mas ela começou, né, foi justamente na época da guerra nuclear, né? A expectativa de que haveria uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, e o pessoal do Pentágono falando, a gente tem que fazer alguma coisa que se a gente for bombardeado pelos russos, imagina se todas as grandes cidades americanas forem destruídas, como é que a gente vai se comunicar? Como é que a gente vai ter uma forma de comunicar com as grandes cidades destruídas, né, na eventualidade de uma guerra nuclear, né? E daí que eles vieram com essa ideia da internet, que é, na verdade, uma rede mesh do ponto de vista de cálculo matemático, né? É uma rede que se autocorrige, que busca cenários alternativos e se roteia automaticamente. É para isso que serve o IP, é para isso que serve roteadores e coisa e tal. Toda a ideia da internet é justamente evitar uma falha catastrófica, que ela seja desligada, que um site seja desligado, que uma parte dela seja desligada, porque, né, se pudesse, se fosse tranquilo fazer isso, para que a internet? Né? Numa guerra nuclear você destruiria esses sites e coisa e tal e resolveria o problema. Não é, tem que ter alternativas, tem que ter caminhos alternativos para chegar em qualquer lugar. E aí que eu falo para vocês que é o grande erro que o pessoal da esquerda coloca, né? Eles acham que podem controlar a internet e não podem, né? Esse é o grande problema que eles falam. Então, por exemplo, quando eles fizeram a legalização dos cassinos aqui no Brasil, eu falei que isso era um problema, né? A legalização dos cassinos online. Por quê? Porque, na verdade, o ideal para um cassino online é não se legalizar. Se ele se legalizar, ele tem que pagar não apenas o custo da outorga, né, que é caro pra caramba, como também ele tem que pagar uma série de custos adicionais, tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa, né? E aí o que resulta disso, né? Como o site tem que pagar esse dinheiro todo, ele tem que tirar de algum lugar. De onde é que o site vai tirar isso? Ele vai tirar, evidentemente, dos próprios apostadores, não tem outra alternativa, tem que tirar dos apostadores. E no que ele tirar dos apostadores, ou seja, como é que ele vai tirar isso? Ele vai mudar os odds, né? O odd é aquela chance de você ganhar. Se você aposta tanto, sei lá, que tal time vai fazer gol no primeiro tempo, se você ganhar, você ganha 1, alguma coisa, né? Esses odds vão diminuir, né? A chance vai diminuir do que você vai ganhar, porque justamente ali é que o site está fazendo o dinheiro dele para pagar esse custo do governo Lula. E aí o que vai acontecer? O site que não tiver sido legalizado no Brasil tem uma vantagem,
porque os odds vão estar melhores. Então a pessoa que gosta de jogar vai perceber, pô, se eu jogo nesse site aqui na, sei lá, Bet da Sorte 35, né, que é legalizado, mas tem esse outro site aqui, o Bet da Sorte 36, que não é legalizado no Brasil. Mas olha só, esse outro aqui é igualzinho, funciona do mesmo jeito, mas esse outro aqui eu tenho odds melhores, eu tenho chances melhores de ganhar. Por quê? Porque ele não está legalizado no Brasil. Então, ou seja, é impossível isso dar certo. O incentivo para as pessoas irem para o não legal é muito grande. E além disso, você tem a questão tecnológica, né? Bom, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram essa lista com 2.000 sites e passaram para as operadoras de telefonia para bloquearem esses sites. Qual que é o problema disso? O problema disso é que isso daí é custo para as empresas, tá? As empresas, elas têm um custo para fazer isso. Essas regras de firewall que você coloca, coisa tal, bloqueando tal IP, não sei o que lá, isso tem um custo. Tem um custo tanto em tempo de hora de funcionário que vai lá fazer isso, tem o tempo do custo da manutenção dessas regras todas, você tem que revisar essas regras de tempos em tempos, você tem que garantir que está tudo certinho, você tem o risco de alguma regra ser entrada errada, tem que ser corrigida, então tudo isso daí entra. Mas não é só isso. Tem o custo do próprio firewall, tá? O firewall, ele justamente atua como um filtro. Se ele tem muitas regras para garantir, ele precisa ser um filtro muito parrudo. As empresas de internet vão precisar contratar servidores mais parrudos para fazer uma filtragem mais forte disso daí. Então, enquanto era a justiça ordenando, não, fecha o X ou fecha o site, é um site ou dois, não tem muito problema. Você fecha um site ou dois, não tem que fazer uma grande upgrade na sua estrutura. Você mandar fechar 2.000 sites, e isso é só o começo, porque o número de sites de aposta é muito mais do que 2.000 que tem na internet, isso começa a ter um custo para essas empresas. E aí o que a empresa vê? Bom, olha só, na minha concessão aqui, no contrato de concessão que eu fiz com o governo federal, não falava nada sobre a necessidade de fazer censura de site no exterior. Então, como é que o governo federal me obriga a fazer isso, né? E, de novo, até do ponto de vista jurídico você tem problemas. Por quê? Não há previsão legal de bloqueio de site no Brasil. Vocês sabiam disso? Não tem essa previsão legal. Ok, se o juiz emitir uma ordem obrigando o bloqueio de um site, a empresa vai lá e vai bloquear, mas a verdade é que não tem um fundamento. É o mesmo problema do Alexandre de Moraes bloqueando o site do X no Brasil, é esse problema aliás, é um problema pior ainda, porque nesse caso aqui não foi nem uma ordem judicial, né? Isso daqui é uma ordem do Ministério da Justiça. Então, o que as empresas fizeram? Olharam para aquilo e falaram, não vou implementar isso não. O fato é que mais de 20 dias, e aqui ó, o bastidor checou todos os 2.027 endereços supostamente proibidos, disponibilizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e é possível acessar e apostar em praticamente todos, nacionais e estrangeiros. Para teste foi feita uma conexão da Claro, na linha fixa da Claro, mas eu tenho certeza que as outras operadoras estão no mesmo sistema, porque como eu falei para vocês, primeiro, isso é um custo para a operadora, um custo que pode ser significativo, tá? À medida que aquele negócio se aceita 2.000 hoje, o que impede de amanhã o governo apresentar para você uma lista com 1 milhão de sites para você bloquear? E aí, meu amigo, você vai ter que começar a fazer uma fazenda de servidores de firewall para bloquear essa coisa toda. E quando você começa a bloquear muita coisa, você diminui a sua banda toda, porque parte da sua banda está sendo ocupada com sites que não podem chegar lá, que são bloqueados. Ou seja, a complexidade dessa coisa começa a crescer muito. Enquanto é uma ordem ou outra de bloqueio, não tem problema, mas à medida que o governo começa a achar, vamos fazer um grande firewall chinês aqui, como na China, bloqueando um monte de sites e coisa e tal, não vai funcionar. Isso aqui é só mais uma dos muitos choques de realidade que o Estado está tendo com a questão da internet, né? Ainda vem muitos outros por aí, né? Enfim, e de novo, o incentivo é para você apostar em sites que não são legalizados. Eles vão ter a odd vai ter melhor lá, a chance de ganhar vai ser melhor, né? Bom, outra coisa que eu acho que é um aspecto muito interessante, o Ricardo Feltrin trouxe um vídeo dele aqui falando que pastores declaram guerra ao tigrinho, né? O que ele está querendo dizer com isso? O que ele colocou no vídeo dele aqui de forma muito resumida, tá? Eu aconselho vocês a irem no canal dele lá, o vídeo dele é bem completo, ele fala um monte de coisa sobre isso, mas basicamente o que eles falam é algo que já foi reclamação até da Igreja Católica, até de pastores evangélicos no passado, que é essa questão de que o pobre, quando pode jogar, acaba jogando dinheiro, perdendo dinheiro e não tendo dinheiro para pagar o dízimo, né? Então, segundo eles estão dizendo, os pastores evangélicos estariam chateados com a situação, estariam arrecadando menos, estariam com problema com a arrecadação, porque os fiéis estão gastando dinheiro no tigrinho, estão gastando dinheiro nessas coisas e acabam não tendo dinheiro para o dízimo. É lógico, não preciso dizer para vocês que eu acho um absurdo isso daí, o pobre tem o direito de fazer com o dinheiro dele o que ele quiser,
Não aconselho ninguém a jogar no Tigrinho. Acho que, evidentemente, é uma coisa ruim, é uma coisa que você perde dinheiro, o jogo, só quem ganha é a banca, no final das contas. Mas o dinheiro é seu, você faz o que quiser, né? Se você está jogando para se divertir, coisa e tal, quem sou eu para dizer alguma coisa disso daí? E principalmente se o pobre prefere isso do que pagar o pastor, é uma questão aí de que é melhor para a pessoa que decide isso daí, né? Só que, o que acontece nesse caso, né? Como ele está falando aqui, parece que os evangélicos estão muito preocupados com isso. E talvez isso esteja por trás dessa aproximação dos evangélicos com o Lula, tá? Você tem visto toda essa campanha contra o Tigrinho, contra os cassinos online, coisa e tal. E eu falei para vocês que achei essa campanha muito estranha. Por que isso? Porque no final das contas, o dinheiro é do cara, ele faz o que ele quiser. E para o governo federal, em termos de arrecadação, é uma coisa positiva, porque essas lojas online, todos esses cassinos online, todos vão pagar imposto para o governo. Então o governo vai ganhar dinheiro com isso. Então talvez, uma coisa a gente sabe que é que havia muita reclamação de comerciante, que parece que as pessoas pararam de comprar por conta de gastarem dinheiro no Tigrinho, é o que estavam falando, e agora pararam de dar dízimo para as igrejas, porque estão apostando no Tigrinho, segundo estão dizendo. Mas eu vou falar para vocês aqui a mesma coisa que eu falei com relação aos comerciantes. A minha visão é que não é o problema não é o Tigrinho. O problema é a economia do governo Lula, né? O governo Lula está aumentando os impostos, está tirando dinheiro das pessoas adoidado. O dinheiro, o que é apostado em Tigrinho, nem é tanto assim em relação total, né? Se você te subtrair o que a pessoa ganha, porque também tem isso, né? É raro você ganhar, mas de vez em quando você ganha. Então nem todo o dinheiro que vai para o Tigrinho fica com o Tigrinho, uma parte volta. É só 15% mais ou menos que fica lá com o Tigrinho de vez, né? Então, essa história toda, a culpa não é do Tigrinho, não é das bets, né? A igreja está com essa desculpa, o comércio está com essa desculpa, mas a verdade, o problema real é a economia do governo Lula, que está parada, ninguém tem confiança para comprar nada, todo mundo sabe que o governo Lula vai dar errado. Então esse é o problema, e é isso que está unindo o governo Lula com os evangélicos, tá? Essa história de proibir bets, de proibir Tigrinho. O Lula já falou que se a regulamentação não funcionar, que ele vai proibir tudo. Vai proibir como, meu amigo? Desse jeito aqui, botando regra no firewall? Boa sorte, cara. Esse pessoal não tem nem ideia de contra o que eles estão lutando, né? A internet é muito mais poderosa que esse pessoal todo. E é o que eu falo para vocês. A gente está indo para um capistão. Estamos indo para lá. Você pode achar ruim, você pode achar bom. Eu acho que vai ser para melhor. Mas eu entendo que algumas pessoas não vão gostar. De qualquer forma, é inevitável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.